bem-vindos a 20 do Trading Coach. Início fala Júlio Suchenski, apresentando o nosso tradicional informativo diário para divisas, válido para esta quarta-feira, 30 de abril de 2014. Informativo completamente patrocinado pela nossa aplicação, nossa app disponível aí nas versões Android, através do Google Play, e também nas versões aí, para o seu smartphone, através da App Store. E essa que está em sua tela é a nossa versão web, onde você poderá ingressar na nossa plataforma através de um correio eletrônico, de um e-mail e também com sua contrassenha, criadas no momento do download da nossa aplicação, que poderá provar durante 10 dias, 2 semanas úteis, gratuitamente. Muito bem, vamos com o nosso calendário econômico. Temos aqui uma quarta-feira, 30 de abril, algumas notícias de médio e alto impacto. Às 3h45, às 3 am, primeiro horário de Brasília, vendas do varejo para a Alemanha. Às 3h45, gastos de consumo dos franceses, notícia médio impacto. Às 4 na Espanha, índice de preço ao consumidor, também PIB da Espanha trimestral. Temos a coletiva de imprensa do Banco Central japonês sem horário definido. Às 4 am na Suíça, principais indicadores. Temos às 4h55, mudança de desemprego na Alemanha e taxa de desemprego também na Alemanha. Às 6 am, IPC anual para a Eurozona, notícia de alto impacto. Às 9h15, mudanças de empregos não agrícola para os Estados Unidos, notícias aí de altíssimo impacto. Às 9h30 no Canadá, PIB mensal e PIB anual, anualizado trimestralmente. Às 9h30, índice de custos de emprego nos Estados Unidos, PIB trimestral americano. Às 10h30 no Brasil, em relação à dívida PIB do Brasil, PMI de Chicago nos Estados Unidos. Às 15 horas, decisão das taxas de juros e declaração da FONC. Às 20h30, índice manufatureiro australiano e PMI manufatureiro chinês, ou seja, uma quarta-feira repleta de fundamentais. Muito cuidado aí para não estar operando ou entrando em operações em momentos de notícias de alto impacto, porque a volatilidade realmente pode te tirar do mercado. Muito bem, vamos então com o nosso tradicional Standard & Poor's, com a nossa plataforma MetaTrader. No Standard & Poor's vemos que no semanal não deixa de ser um possível padrão de continuação altista, possível formação em P. Caso que execute, deverá testar o 1886, seguinte resistência no weekly no diário, deixando ontem uma grande cauda longa, testando agora essa zona de resistência. Está numa região bastante complicada, eu não pensaria em compras por aqui, enquanto não rompesse aqui os 1880 pontos, bastante congestionada essa região. De fato, não vejo nada de interessante nesse Standard & Poor's, porque está completamente lateral. Lateral está em plena zona de resistência, não veio nada a fazer neste momento. Vamos ver aí o que poderá acontecer nesse Standard & Poor's. É possível mínimo em 4 horas, porém a fluidez é bastante limitada, não temos muita fluidez para buscar operações por aqui. Seguimos com o Nasdaq. O Nasdaq, vemos que é a mesma situação, possível P-Formation aqui no semanal. Deve fazer o teste aqui dos 3.587 pontos e fazer esta ruptura, zona fluida até o topo, 3.739. No diário, vemos que a correção ainda é ordenada, um pouco mais tímida, poderia apresentar um pivôzinho de baixa, já cumpre com a condição de formação, porém, se decidir seguir replicando os 3.586 e logo os 3.610 seriam o seguinte objetivo. Vamos com o em 4 horas. 4 horas segue abaixo da média móvel de 200 períodos. Eu pensaria em um pivôzinho de alta, um fundo ascendente acima da média móvel de 200 períodos em 4 horas. Já o Dow Jones. Esse Dow Jones vemos que no semanal, não, esse é de 4 horas, vemos que no semanal está muito próximo da resistência. Temos aqui múltiplos tetos. Veremos se fará ruptura, ou em caso que respeite, poderia corrigir até os 15.946 pontos. Já veremos possível formação em P. Eu esperaria a ruptura e buscaria um throwback acima dessa região. No diário tem um pouco mais de fluidez, deve fazer o teste aí dos 15.536 pontos. Já veremos. Eu não pensaria em compras enquanto não romper essas máximas aí e apresentar um padrão acima dessa região. Já na Europa, vamos com o DAX 30. O DAX 30 vemos que está aí testando essa resistência no semanal. Eu também pensaria apenas em compras
no semanal, apenas se fizer a ruptura dessa resistência. Já no diário, vemos que está claro que esta zona de resistência eu esperaria também que rompesse as máximas e apresentasse um pivô de alta, um throwback, pois essas são zonas de vendedores e acredito que virão correções, já veremos. Amanhã temos vários fundamentais e aí veremos como será a reação desses índices. Já em Paris, vamos com o K40. O K40 vemos que está testando essa resistência no semanal, se fizer a ruptura deve testar os 4.500 pontos, executando o pivôzinho de alta aqui no weekly. Já no diário, também está nessa consolidação, se fizer essa ruptura poderia chegar até esses níveis aqui dos 4.468 pontos. A mesma situação, eu esperaria ruptura e confirmação acima para buscar compras neste K40. Já o índice australiano, o AUS 200, vejam que apresentando forte correção no diário, faz um shakeout em golfo de baixa, tem um pouquinho mais de espaço, porém respeitou aqui a cabeça desses pivôs, não conseguindo fazer a ruptura, faz um failure e sofre forte pressão. Para buscar uma contratendência, esperaria, aqui temos um topo descendente, porém essas velas de corpo amplo acredito que formará um mínimo maior, um fundo ascendente para seguir replicando este AUS 200. Já em Londres, o FTSE vemos que rompeu essa importante resistência no semanal, tem caminho livre agora até os 6.794 pontos. O diário também rompendo essa zona de clusters, ainda não, porque está aqui exatamente aí, nessa zona de cluster, pois aqui é uma zona de resistência. Em caso de que rompa, poderia chegar aos 6.766 pontos, já veremos. E finalizando com o Nikkei, o índice japonês, o índice de Tóquio, este vemos que é uma possível formação em P no semanal, se romper aqui os 14.665 poderão chegar aos 14.900, sigo afirmando, pensando em compras apenas acima dos 15.000 pontos neste índice japonês, acima da média móvel, um throwback poderia ser uma excelente oportunidade. Muito bem, esse é o nosso informativo diário para índices bursáteis. Sou o Jogro Sushensky, um abraço e fiquem com Deus. Bye bye.